Zeus, Hera, Atena, Apolo, Ártemis, Poseidon. Com certeza você já ouviu esses nomes antes. Todos são deuses do Olimpo, deuses gregos. Mas você sabe quem são eles e tudo que cerca a mitologia grega? A mitologia grega é um conjunto de mitos, histórias e lendas sobre vários deuses, heróis, titãs, ninfas e até centauros. A mitologia grega originou-se da união das mitologias dórica e micênica. Seu desenvolvimento ocorreu por volta do ano 700 a.C. Na Grécia Antiga, a religião era politeísta, ou seja, os gregos adoravam vários deuses. Não existiam escrituras sagradas, como a Bíblia, por exemplo, a respeito da mitologia grega. As principais fontes a esse respeito foram escritas no século 8 a.C. por Hesíodo, Teogonia, e por Homero, Ilíada e a Odisseia. Na Teogonia, são tratadas a origem e a história dos deuses gregos. Nas narrativas Ilíada e Odisseia, são descritos os grandes acontecimentos envolvendo heróis e deuses. Os gregos criaram vários mitos para passar alguma mensagem para as pessoas e também para ali manter, cultivar a história do seu povo. E também porque há 3.000 anos atrás, muitas das coisas que a gente sabe hoje em dia, por exemplo, os raios, a chuva e tudo mais, isso tudo não era explicado, não tinha como ser explicado. Então os gregos inventavam esses mitos e essas histórias para explicar tudo aquilo. E grande parte dessas lendas e mitos realmente está até hoje com nós. E é muito importante para a gente realmente conhecer, saber da história, saber como a civilização da Grécia funcionava naquela época. Porque são histórias muito ricas, tanto politicamente como psicologicamente, tanto quanto em pessoas realmente, porque eles sempre estavam buscando vida, buscando uma explicação, buscando tudo nas coisas que aconteciam em volta deles. É por isso que eles têm tantos deuses, tantos mitos, tantas histórias assim. E é toda essa imaginação fértil desse povo, digamos que seja muito legal ter essa imaginação, porque você quer descobrir como as coisas funcionam, criaram heróis, ninfas, titãs, centauros, deuses e vários tipos de coisas para explicar o que estava acontecendo. A pitonisa, uma espécie de sacerdotisa, era muito importante nesse contexto todo. Os gregos sempre consultavam seus oráculos realmente para ver o que estava acontecendo na vida deles, o que iria acontecer, como iria ser o futuro. Quase sempre, a pitonisa buscava explicações mitológicas para tais acontecimentos. Agradar uma divindade era condição fundamental para atingir bons resultados na vida material. Um trabalhador do comércio, por exemplo, deveria deixar o deus Hermes sempre satisfeito para conseguir bons resultados em seu trabalho. Muitos mitos apresentavam contradições, mas isso não era um problema para os gregos. Na verdade, o principal foco dos mitos gregos era explicar, através da narrativa, como eram as coisas no passado, ou seja, a sua origem. Existiam os heróis, que eram seres mortais, filhos de deuses com seres humanos. Heracles, ou mais conhecido como Hércules, e Aquiles, por exemplo. Já as ninfas eram seres femininos que habitavam os campos e bosques, levando alegria e felicidade. Sátiros era uma figura com corpo de homem, chifres e patas de bode. Sereias, mulheres com metade do corpo de peixe que atraíam os marinheiros com seus cantos atraentes. As quimeras eram misturas de leões e cabras que soltavam fogo pelas ventas. E existiam as musas, que eram 9 divindades que representavam as artes. Um labirinto na ilha de Creta habitava, sabe quem? Realmente o Minotauro. O Minotauro você já deve ter visto em filmes, em histórias, em quadrinhos, em histórias, em livro, em séries, em várias coisas, em desenhos, enfim. Você conhece o Minotauro, é um dos mais conhecidos da mitologia grega. Ele era alimentado por 7 homens e 7 mulheres, que naquela época deveriam ser enviados pelo rei Egeu ao rei Minos, que daí realmente enviavam eles para esse labirinto em que o Minotauro vivia. E muitos guerreiros, muitos homens realmente entravam no labirinto ali para tentar matar o Minotauro, mas ninguém conseguia. Ou eles se perdiam no labirinto, ou eles eram mortos por essa fera, pelo Minotauro. Mas certo dia, Egeu, o rei Egeu, enviou o filho dele, Teseu, e o Teseu realmente conseguiu matar o Minotauro, porque Ariadne, a filha do rei de Creta, deu para ele uma espada e um novelo de lã. E sabe o que ele fez? Ele entrou realmente naquele labirinto lá e foi largando a lã. Assim ele sabia de onde ele estava vindo, para onde ele estava indo. E realmente conseguiu pegar a espada e matar o Minotauro. É um dos grandes mitos, é uma das grandes histórias que existem na mitologia grega.
As Amazonas, na mitologia grega, eram mulheres guerreiras que habitavam a região do Cáucaso, região da atual Turquia. Essas mulheres eram governadas por uma rainha. Os gregos acreditavam que elas eram descendentes do deus Ares, deus da guerra e da violência. As Amazonas possuíam muita habilidade com os cavalos, usando-os para o transporte de mercadorias e também como recurso militar, durante os assaltos que costumavam fazer. As Amazonas só aceitavam a presença de homens em seus territórios uma vez por ano. E lá no topo do Monte Olimpo existiam, é claro, os deuses gregos. Esses sim vocês conhecem mais, que os deuses realmente que possuem as características mais loucas e mais sublimes e mais sobrenaturais que existiam, além de ser, claro, imortais. E vários deles possuíam características humanas, como ciúme, inveja, traição. Muitas vezes esses deuses se apaixonavam por seres humanos normais, por pessoas comuns, e daí eles tinham um filho, e esse filho eram os heróis da história da mitologia grega, de todos esses mitos que eles criavam. Então, um deus grego com uma pessoa, nascia um filho que era dito por eles como um herói. Já os deuses, o mais conhecido era Zeus, que era o deus de todos os deuses, o senhor do céu. Afrodite era a deusa do amor, sexo e beleza. Poseidon, deus dos mares. Hades, deus das almas dos mortos, dos cemitérios e do subterrâneo. Hera, deusa dos casamentos e da maternidade. Apolo era o deus da luz e das obras de arte. Artemis, deusa da caça e da vida selvagem. Ares, divindade da guerra. Como você viu, todos os deuses gregos têm algo a ver com alguma coisa que eles ou trabalhavam, ou faziam, ou acreditavam. Então era o deus para explicar os mares, outro para explicar os céus, outro para explicar as guerras, a agricultura. Como por exemplo até Morfeu, que era o deus dos sonhos.